Boa noite, gente. Hoje, mais uma segunda-feira, sou a Manuela. Nós estamos aqui para poder falar de óleos essenciais. E hoje, quem vai trazer seu conhecimento, sua experiência para compartilhar com a gente um pouquinho, para a gente ampliar aí os nossos conhecimentos com os óleos essenciais, é a Cris, de BH, né, Cris? Cris Isso, vai se boa noite, pessoal. apresentar. Boa noite, então. Vou falar um pouquinho da manjerona. Por que que eu escolhi manjerona? Porque eu estou vivendo uma experiência com esse óleo para dor, né? Eu tenho usado ela há algum tempo, e aí, ao longo da apresentação, vocês vão entender direitinho. Ela está até aqui no difusor agora, no meu uso tópico. Então, a gente vai falar um pouquinho, desse óleo que é muito interessante. E às vezes a gente não fala tanto, né? Não é um óleo tão difundido, vamos dizer assim. Então, aqui é um pouquinho falando desse óleo, né? O nome botânico dele é Oregano majorana, ele é da mesma gênero, né? Do orégano, né? Da família botânica Lamiaceae, que é a mesma família do manjericão, da lavanda. No estudo que eu fiz, alguns falam que ele pode ser utilizado em substituição ao orégano ou de forma semelhante, né? Então, é uma planta muito usada de forma na culinária e também de forma medicinal, já há muito tempo, né? Muito antigo o uso dela medicinal. É uma planta originária do Mediterrâneo. E de acordo com a mitologia grega, a Afrodite, que é a deusa do amor, gostava muito dessa planta. E por isso ela foi utilizada para fazer poções de amor. Os gregos a chamavam de alegria da montanha. No Antigo Egito, ela era usada tanto para cura quanto para desinfetar os ambientes. E na Idade Média, ela era utilizada em ramalhetes. Eles usavam também coroas, né? Tanto em casamentos quanto em funerais. E nos casamentos, eles faziam coroas para os jovens, né? Que estavam casando. E se falava que dava boa sorte e que favorecia a concepção. Os antigos, né, já utilizavam essa planta com as propriedades para tratar dores articulares e musculares, né? E os romanos a utilizavam para problemas digestivos. Qual que é a característica do óleo essencial? Ele é um óleo essencial fluido, levemente amarelado ou âmbar, tem um aroma doce, quente e calmante. Para 100 quilos de flores, né, produz 300 ml de óleo essencial. Vou ver se faltou alguma coisa. A composição química. Eu tentei pegar uma cromatografia, mas o lote aqui no meu vidro está muito apagado, eu não consegui ver a composição exata. Então, isso aqui eu tirei de um livro e olhei também no site da Duterra, né? Lá fala, no site da Duterra, esses que estão marcados aqui em negrito é o que consta lá, que tem o terpenenquatuol, o sabineno e o terpeneno. Então, a composição química, isso aqui retirado de um livro, tem de 45% a 50% de álcools terpênicos, o terpenenquatuol, né, que é um componente da melaleuca, o linalol, que é um componente da lavanda, que a gente conhece, né, e o tuianol, que são citados. Quais são as propriedades terapêuticas dos álcools terpênicos? Antibacterianos, antiviróticos, antifúngicos, neurotônicos, reguladores imunitários. Então, eu pus aqui a composição e as propriedades, mais para frente a gente vai entender as indicações de acordo com essas propriedades terapêuticas. Tem de 35% a 40% de terpenos, né? Sabineno, terpeneno, persimeno e terpinoleno. Quais são as propriedades dos terpenos? Imunoestimulante, linfotônico, flebotônico, né? Então, é bom para a saúde venosa, né? Dos vasos sanguíneos, expectorantes, descongestionantes respiratórios, cortison-like, antissépticos atmosféricos, né? Por isso lá, desde a antiguidade é utilizada para limpeza, né, dos ambientes, como a gente comentou, tônicos e estimulantes gerais, por exemplo, digestivo, atividade bactericida e antiviral. E sesquiterpeno em torno de 3%, beta-cariofileno.
Então, os sesquiterpenos são anti-inflamatórios potentes, calmantes, antihipertensivos, descongestionantes venosos, linfáticos, antipruriginosos, antialérgicos e analgésicos. Então, baseado aí nessa composição, a gente tem as indicações terapêuticas da manjerona. Então, reumatismos musculares, artroses e nevralgias, né? Então, ela é um analgésico antiespasmódicos e dores de cabeça tensional. Então, esse é um dos principais motivos que hoje eu faço uso da manjerona, né? Estou fazendo uma experiência, então eu uso ela tanto de forma inalatória, quanto eu faço um blendzinho, né? Onde eu uso manjerona, onde eu coloco lavanda, e aí eu passo, porque eu tenho muita dor de cabeça diariamente, enxaqueca crônica. Então, eu passo nos meus pontos de dor, né, que é aqui nas têmporas, principalmente, às vezes na fronte, e à noite também eu passo nessa região do maxilar. Não sei se eu tenho bruxismo, mas eu uso plaquinha, então, como a dor de cabeça ela é multifatorial, né, e no meu caso eu estou descobrindo vários gatilhos, então, à noite, sempre que eu uso, eu faço massagem e uso esqueci o nome disso aqui, essa pedrinha de jade aqui, esse massageador que eu comprei em casa de acupuntura. Então, eu passo, né, faço tópico, faço uma solução diluída em óleo de coco, e aí eu faço massagem com esse massageador aqui nos pontos de dor. Eu vi que um estudo mostrou que o óleo de manjerona foi utilizado por enfermeiros no atendimento a pacientes e ele reduziu a dor e a ansiedade. Então, realmente é um óleo muito que atua no sistema nervoso, né? Causando além de ação analgésica, ele tem essa ação de ser calmante, de ser bom para a ansiedade. Ele atua no sistema pulmonar, infecções respiratórias, dificuldade respiratória, no sistema digestivo, tem efeito gastroprotetor e anti-inflamatório, em desinterias, cólicas, diarreias e constipação. No sistema cardiovascular, reduz a pressão arterial, porque ele é um vasodilatador, né? Então, isso facilita, isso dilata os vasos e, consequentemente, melhora, né, o fluxo sanguíneo. Equilíbrio hormonal, então, foi citado como regulador no ciclo menstrual, para TPM, menopausa, promove a produção de leite materno, melhora a síndrome dos ovários policísticos, previne e controla o diabetes tipo 2 e é indicado também para hipertireoidismo. Muito utilizado também para excitação sexual excessiva, então ele é anafrodisíaco, né, ao contrário do ylang-ylang. É utilizado também na enurese infantil, né, nas crianças que soltam involuntariamente, né, o xixi à noite, na compulsão alimentar, por compras, cigarro e bebida, ansiedade, estresse, insônia, sensação de opressão e vertigens. Então, só com a inalação da manjerona, a gente já tem uma calma do sistema nervoso e a baixa da pressão arterial. Nos livros que eu li, fala que ele pode ser utilizado com segurança por crianças, cita até bebês também, né, que estejam nervosos ou emocionalmente cansados, é claro que sempre diluído, né? E aqui na psicoaromaterapia, fala que é um óleo, então, indicado para situações de autopunição, vitimização, opressão no peito e angústia. Auxilia no desapego e atua no terceiro e no quarto chakras. Aí eu estava lendo a respeito disso, né? O quarto chakra, que é o plexo solar e umbilical, então é o chakra que está localizado aqui no abdômen, né? Então esse chakra tem um papel importante na digestão, nas emoções, no metabolismo, né? Então a gente sabe, por exemplo, que diabetes é uma doença metabólica. Então isso, né, até explica o fato das indicações dele lá para o sistema digestivo, para acalmar, para relaxar, e na questão do metabolismo, né? Fatores emocionais. Aliás, e o elemento do terceiro chakra é o fogo. E esse terceiro chakra, que é o plexo solar, ele conecta a energia solar para fornecer a sensação de força, de determinação e de calor interno na barriga. E o quarto chakra, que é o chakra do coração, que o elemento é o ar, né? Então, ele está localizado nessa região central, aqui no centro do peito, né? E é o centro de conexão entre os chakras inferiores, que são chakras mais materiais,
e os chakras superiores, que são chakras mais espirituais. Então, esse quarto chakra é o chakra que governa o amor que a gente sente pelos outros, né, que os outros sentem, e por nós mesmos. Então, o elemento é o ar, que representa a leveza, a liberdade e o frescor. Então, especificamente em dores de cabeça, eu estava lendo a respeito, né? Então, nós temos aí fatores emocionais, físicos e hormonais que estão relacionados às dores de cabeça. E esses fatores emocionais podem estar relacionados a processos de contrariedade, emoção reprimida, raiva, rigidez muito grande, autocobrança, perfeccionismo. Então, pessoas, né, que têm essas características, eu tenho algumas delas, por isso estou fazendo esses testes, estou usando e tenho tido bons resultados. Essas crises acontecem quando algo, né, alguma coisa sai desse controle. Então, por relaxar a musculatura, ela também trabalha o desprendimento, né? Por isso que lá fala da questão do desapego, do vício, né? Como a gente citou anteriormente. Então, porque ela trabalha esse desprendimento, esse desapego. Contraindicações, efeitos colaterais, então não é para aplicar puro na pele, então sempre, né, o uso tópico é diluído em óleo vegetal. Deve-se ter cuidado com pessoas que têm distúrbios hemorrágicos, úlceras, convulsões e que têm frequência cardíaca baixa. Por quê? Porque ele, né, melhora essa questão, diminui a pressão arterial. Então, quem já tem a pressão baixa, né, tem que ter cuidado. Formas de uso por inalação, preferencialmente no final da tarde, porque pode, por ser sedativa, né, pode dar sonolência, letargia. Então, é muito particular isso. Por exemplo, no meu caso, eu uso de manhã, de tarde, de noite, não me dá nada. Então, eu não tenho esses problemas. Pode ser usado internamente, de forma sublingual e também de uso tópico diluído em óleo vegetal. É isso. Foi curtinho. Alguém tem alguma pergunta? Manu? Desculpa, estava com o áudio fechado. Gostei muito. A manjerona é um óleo essencial que eu uso pouco. Conheço pouco dela, assim, de uso, né, de propriedade. Adorei. Algumas informações aí eu já tinha, mas eu mesmo assim não tinha usado. E eu estou achando ela interessante nessa propriedade dela ser semelhante à cortisona, é isso? Esse A cortison-like seja. cortisone-like, isso. Porque ela também atua nessas questões. Deixa eu ver se fala aqui alguma coisa. Atua nas questões de controle hormonal, né? Deixa eu ver se eu vi isso. É aí no primeiro, nas propriedades terapêuticas. Isso, Propriedades equilíbrio hormonal, tá terapêuticas. vendo? Então, aqui citou, né? Uso no controle do diabetes. E aí, lá, quando a gente fala da questão dos chakras, né? Eu achei interessante porque como ela atua no terceiro e no quarto chakra, e o terceiro chakra está relacionado ao metabolismo, então tem a ver, né, com essa questão do diabetes, do controle do diabetes tipo 2, achei muito legal isso. E toda essa regulação hormonal aqui. E também nas questões de compulsão, né? Como Uhum. ela atua também na questão do desprendimento, né, na parte da psicoaromaterapia, então a gente faz todo sentido, né, quando a gente Uhum. relaciona a psicoaromaterapia com algumas indicações terapêuticas aqui dela, né? Inclusive, eu já tinha visto a indicação dele para pessoas idosas, porque tem algumas pessoas idosas que ficam com fixação de questões sexuais, né? E que Uhum. aí a manjerona é ótimo para poder reduzir esses vícios. E aí eu fiquei pensando nisso, porque você colocou ali também que trabalha outros vícios, né? Sim, trabalho outros vícios, né? Compulsão alimentar, compulsão por compras, bebidas, cigarro. Interessante. Mais alguma dúvida, pessoal?
Aí o uso, né? Formas de uso é aromático mesmo, né? Colocar no difusor, uso tópico, uso interno também não tem problema, né? Inclusive no livro que eu estava olhando, fala de uso sublingual também. Mas para dor de cabeça você está fazendo uso tópico, né? Tópico e inalação, Isso. Estou E fazendo já tinha direto. tentado outros, né, Cris? A gente vem aí numa busca de Sim, um óleo para suas enxaquecas, né? Deep sim. Blue, Copaíba. Eu misturo tudo, né? No meu blend eu coloco Deep Blue, por exemplo, esse aqui tem manjerona, Deep Blue e lavanda. Porque, na verdade, é bem multifatorial, né? Eu tenho descoberto que a causa alimentar é bastante, é um fator bem considerável na minha dor. Tô quase batendo martelo, sabe, de alguns alimentos. Mas é descobrir, né, Manu? Como é uma dor É, crônica, né? Mais de 20 anos, pensa. é. Então, não é fácil. Não é uma coisa fácil de lidar, né? Tem alguma pergunta? Adorei, Cris. Deixa eu ver se tem É mais perguntas. curtinho, mas, assim, tentei trazer um pouco, trazer tudo um pouquinho. Mas a intenção das segundas-feiras é essa, né? Que a gente possa ter tempo para compartilhar, para perguntar. Então, por exemplo, eu tenho tido resultados, já fiz blend com ele para síndrome do túnel do carpo, que foi muito bom o resultado. Artrose, recentemente, para uma senhora, foi bem interessante também, reduziu bem as dores, então, esse uso aí das dores é muito bom, a dor muscular, essa dor, né, de artrose, artrite, então tem tido bons resultados. Interessante. Alguém já tem o uso da manjerona também que queira compartilhar com a gente? Ver se tem alguma pergunta aqui. Azeite com lema, realmente, black pepper também é bom usar. Para? É um dos, não, um dos componentes que tem não, que eu estava, porque na verdade, né, Manu, eu não sei exatamente, a Carla falou que usa no azeite com lema e black pepper. É mais culinário, né? Mas quando eu estava olhando a composição química, é interessante a gente avaliar a composição química, porque aí você pode, se você não tem um óleo, você pode fazer substituições, né? Igual, ele é muito similar ao orégano, mas ele tem o terpeneico atual que está na melaleuca, né? Ele praticamente mais de 40%. Então, a gente tendo essa habilidade, né, de entender, você pode fazer substituições se você não tem um óleo, né? Uhum, Dependendo do que você for usar. Então, essa que é a mágica da química, né? De uhum. você entender a química e saber substituir. E aí, um dos componentes tem também na pimenta preta. Quer ver qual que é? Estava lendo a respeito. Um dos componentes que tem também na manjerona tem na pimenta Não é o preta. tojol? Deixa eu ver aqui. Acho que é os terpenos. Ah, não. Eu não sei quanto que tem de beta-cariofileno, se tem no nosso, né? Mas no livro fala um pouco. Então, beta-cariofileno tem tanto na pimenta preta quanto na manjerona, mas eu não sei a porcentagem. Teria que ver Eu não consegui pegar a cromatografia para ver. Mas ele cita que tem também, né? Mas esse uso no azeite é interessante, né? Para uso culinário, né? Que já é bem usado para tempero e tudo mais. Muito bem. Os óleos essenciais na parte culinária, eles são coringa, né? Eu gosto bastante aqui de usar no azeite. Temperar manteiga, dá para você pegar a manteiga também, temperar e fazer os sabores diferentes na manteiga. Uhum. Não tem mais Mais dúvida. alguma pergunta? Deixa eu ver se tem dúvida.
Eu vou cancelar a gravação, então, e aí a gente continua conversando aqui. Obrigadíssima, viu, Cris?